Existe uma regra que guiou o planejamento de aposentadoria por mais de 30 anos. Uma regra tão amplamente aceita que consultores financeiros a repetem sem questionar. Revistas a imprimem como fato. E milhões de pessoas construíram toda a sua estratégia de aposentadoria ao redor dela. A regra diz o seguinte: se você retirar 4% das suas economias de aposentadoria a cada ano, seu dinheiro vai durar 30 anos. Ela é chamada de regra dos 4%. E hoje vou te dizer por que essa regra, a regra com a qual você talvez esteja contando, não é mais confiável no mundo em que vivemos agora, e o que você deveria usar no lugar dela. Meu nome é Robert, e quero ser claro sobre algo antes de continuar. Não estou aqui para te assustar. A regra dos 4% não está completamente errada. Ela foi baseada em pesquisa real, funcionou para muitas pessoas durante muitas décadas, e partes dela ainda se sustentam hoje. Mas o mundo mudou de formas que a pesquisa original nunca antecipou. Os padrões de inflação mudaram. A expectativa de vida se estendeu. As taxas de juros se comportaram de formas que quebram as suposições originais. E se você está planejando sua aposentadoria ao redor de um número que foi calculado em 1994, usando dados de uma era diferente, você merece saber que o terreno pode ter se movido sob você. Deixa eu começar explicando de onde veio a regra dos 4%, porque o contexto importa. Em 1994, um planejador financeiro americano chamado William Bengen publicou um estudo no qual analisou dados históricos do mercado que remontavam a 1926. Ele fez uma pergunta simples: qual é o percentual máximo que um aposentado poderia retirar de uma carteira equilibrada de ações e títulos a cada ano, ajustado pela inflação, e ainda ter dinheiro depois de 30 anos? Sua resposta, com base nos dados disponíveis na época, foi 4%. A pesquisa era sólida para o seu tempo. Ela usou retornos históricos reais, levou em conta a inflação e foi testada contra os piores períodos do mercado na história americana, incluindo a Grande Depressão. Para um aposentado em 1994, com um horizonte de 30 anos, era uma diretriz razoável. Mas aqui está o que a pesquisa de 1994 não antecipou. Ela não antecipou que as taxas de juros passariam mais de uma década próximas de zero, o que significava que a parte de títulos de uma carteira equilibrada entregou quase nenhum retorno durante anos. No Brasil, esse cenário é ainda mais relevante. Em períodos de juros altos, como os vividos recentemente, a matemática muda completamente. Mas os períodos de juros baixos que já vivemos mostram que confiar em renda fixa como única base não é suficiente. Ela não antecipou que muitos aposentados hoje viverão não 30 anos após a aposentadoria, mas 35 ou 40 anos. Uma mulher de 62 anos hoje tem uma probabilidade significativa de viver até os 95 anos ou mais. A regra dos 4% nunca foi projetada para uma aposentadoria de 40 anos. Ela não levou totalmente em conta o risco de sequência de retornos, o impacto devastador que uma grande queda do mercado nos primeiros anos de aposentadoria pode ter em uma carteira, mesmo que os mercados se recuperem depois. E ela não antecipou que muitos aposentados hoje têm situações financeiras mais complexas, com múltiplas fontes de renda, considerações tributárias e padrões de gasto que não se encaixam no modelo simples que a pesquisa original usou. Então, o que dizem as análises mais atuais? Pesquisas publicadas nos últimos anos sugerem que uma taxa de retirada de 3 a 3,5% é mais provável de sustentar uma carteira ao longo de uma aposentadoria longa do que 4%. Isso pode parecer uma pequena diferença. Não é. Se você tem uma carteira de R$500 mil, a diferença entre retirar 4% e 3% é R$5 mil por ano. Ao longo de 30 anos, mesmo sem considerar os juros compostos, são R$150 mil a menos de gastos. A matemática força uma escolha: ou poupar mais antes de se aposentar, trabalhar um pouco mais, gastar um pouco menos na aposentadoria, ou encontrar fontes de renda adicionais que reduzam sua dependência das retiradas da carteira. Mas aqui está a parte dessa conversa que a maioria dos conteúdos financeiros nunca alcança, e é a parte que acredito que importa mais. A regra dos 4%, ou qualquer regra de taxa de retirada fixa,
Trata suas finanças de aposentadoria como se fossem um sistema estático e mecânico. Insere um número, retira um número, repete por 30 anos. A aposentadoria real não funciona assim. A aposentadoria real é dinâmica. Seus gastos mudam, sua saúde muda, suas circunstâncias de vida mudam. E uma regra rígida que ignora tudo isso não é apenas potencialmente errada. Pode causar dano real, seja fazendo você gastar de menos e viver de forma desnecessariamente austera, quando poderia se dar ao luxo de viver melhor, ou fazendo você gastar demais e ficar sem dinheiro quando mais precisa dele. A abordagem mais inteligente, a que vi funcionar de forma mais consistente para aposentados reais, é o que os pesquisadores chamam de estratégias de retirada dinâmica. Em vez de retirar um percentual fixo a cada ano, independentemente do que o mercado está fazendo, você ajusta suas retiradas com base na sua situação atual. Quando os mercados estão indo bem e sua carteira cresceu, você pode se dar ao luxo de retirar um pouco mais. Quando os mercados caíram e sua carteira encolheu, você reduz seus gastos modestamente para dar à sua carteira tempo para se recuperar. Isso parece óbvio quando se diz em voz alta. Mas a estrutura de como você faz isso importa enormemente. Uma das estratégias dinâmicas mais testadas é chamada de abordagem das grades de proteção, desenvolvida pelo planejador financeiro Jonathan Guyton. Veja como funciona. Você começa com uma taxa de retirada base, digamos 3,5%. Em seguida, você estabelece duas grades. A grade superior pode ser 5%. Se sua taxa de retirada real sobe acima de 5% do valor atual da sua carteira, porque o mercado caiu e sua carteira encolheu, você reduz seus gastos em 10% naquele ano. A grade inferior pode ser 2,5%. Se sua taxa de retirada real cai abaixo de 2,5% da sua carteira atual, porque o mercado cresceu e sua carteira se expandiu, você se permite aumentar seus gastos em 10%. As grades te impedem tanto de esgotar sua carteira muito rapidamente em tempos ruins, quanto de viver de forma muito austera em tempos bons. Estudos mostram que essa abordagem melhora dramaticamente as chances de o seu dinheiro durar, enquanto também melhora a sua qualidade de vida real, em comparação com estratégias rígidas de taxa fixa. Outra abordagem que funciona particularmente bem para aposentados que têm INSS, uma pensão complementar ou outras fontes de renda garantida, é o que eu chamo de estratégia do piso e do teto. A ideia é cobrir suas despesas essenciais e inegociáveis: moradia, alimentação, saúde, contas de serviços, inteiramente de fontes de renda garantida que você não pode sobreviver. O INSS, pensões e anuidades qualificam. Qualquer renda garantida que você tenha cobre o seu piso. Tudo acima do piso, viagens, entretenimento, presentes, reformas, gastos discricionários, vem da sua carteira de investimentos. Essa abordagem elimina o resultado mais perigoso da aposentadoria, que não é ficar completamente sem dinheiro, mas sim ser forçado a cortar despesas essenciais porque sua carteira caiu no momento errado. Seu piso está seguro independentemente do que o mercado faça. Seu teto é flexível e se ajusta naturalmente com o desempenho da sua carteira. Agora quero falar sobre algo específico que a regra dos 4% também não considera: a forma não linear dos gastos na aposentadoria. Pesquisas mostram consistentemente que os aposentados não gastam a uma taxa plana e ajustada pela inflação durante toda a aposentadoria. Eles gastam mais nos primeiros anos ativos da aposentadoria, os anos de ir a todos os lugares, quando estão viajando, perseguindo hobbies, visitando a família e fazendo as coisas com as quais sempre sonharam. Os gastos normalmente se moderam nos anos intermediários, à medida que a atividade diminui naturalmente com a idade. E os gastos frequentemente caem novamente nos anos finais, quando as principais despesas discricionárias foram substituídas por custos de saúde. Uma regra rígida de 4%, aplicada igualmente nas 3 fases, aloca mal seus recursos. Você pode estar gastando de menos nos anos em que está saudável e ativo, e de mais nos anos finais, quando seus gastos discricionários reais diminuíram. Vou te dar 3 passos práticos que você pode tomar com base em tudo o que discutimos hoje. Passo 1.
Recalcule sua taxa de retirada sustentável com base na sua situação específica, sua idade atual, sua longevidade esperada, suas outras fontes de renda e suas necessidades reais de gastos. Não use 4% como padrão sem questionar. Se você tem 65 anos e está com boa saúde, planeje para uma aposentadoria de 30 a 35 anos. Use uma taxa mais conservadora como linha de base e construa flexibilidade a partir daí. Passo 2. Separe seus gastos em despesas de piso e despesas discricionárias e identifique quais fontes de renda garantida cobrem quais despesas de piso. O objetivo é ter suas despesas inegociáveis completamente cobertas por renda que não depende do mercado. Passo 3. Estabeleça um processo de revisão anual da sua taxa de retirada. Todo ano, olhe para o valor da sua carteira, seus gastos e sua taxa de retirada real. Ajuste se as grades forem acionadas. Esse único hábito, uma revisão anual, pode melhorar dramaticamente o resultado vitalício da sua carteira de aposentadoria. Aqui está algo que quero que você leve de tudo isso. A regra dos 4% nunca foi concebida como uma garantia. O próprio William Bengen disse que era um piso conservador, não um teto. O problema não foi a pesquisa original. O problema foi como a regra foi comunicada, simplificada e transformada em uma regra prática inquestionável que milhões de pessoas aplicaram às suas vidas sem entender as suposições por trás dela. A melhor estratégia de renda para a aposentadoria não é a que maximiza suas retiradas, nem a que as minimiza. É a que te dá a maior probabilidade de poder gastar o que realmente quer gastar, quando realmente quer gastar, pelo tempo que realmente vai viver. Aqui está o que quero que você lembre de hoje. Número 1. A regra original dos 4% foi baseada em dados e suposições de 1994, que não se aplicam mais completamente, particularmente para aposentados com horizontes de tempo longos e situações financeiras complexas. Número 2. Estratégias de retirada dinâmica, como a abordagem das grades, funcionam melhor no mundo real do que regras rígidas de taxa fixa, porque se adaptam às condições de mercado em mudança, enquanto protegem tanto sua carteira quanto sua qualidade de vida. Número 3. Separar seus gastos em renda de piso garantida e renda de carteira flexível é a fundação estrutural de um plano de aposentadoria que é seguro e adaptável. Deixa um comentário agora mesmo e me conta: que taxa de retirada você está planejando usar ou já está usando? Genuinamente quero saber de onde as pessoas estão partindo. Se isso desafiou algo que você achava que sabia, por favor, compartilhe com alguém que está planejando a aposentadoria. Ele precisa ouvir isso antes de fixar uma estratégia baseada em suposições desatualizadas. Se inscreva se ainda não fez isso. Amanhã falamos sobre criar fontes de renda na aposentadoria, além do INSS e das economias. As 7 fontes de renda que os aposentados financeiramente mais resilientes usam, e como começar a construí-las agora mesmo que você já esteja aposentado. Até amanhã.